Olá, terceiro, tudo bom? Olá, voltamos aqui a falar das subordinadas. Lembram-se do ano passado? Nessas aulas aqui, eles vão tratar sobre as adjetivas e as substantivas, tá? Então, em primeiro lugar, as substantivas que têm valor de substantivo, óbvio, e elas desempenham função sintática em relação à oração principal. Então, olha só. Primeiro, nós temos a subjetiva, que tem valor de sujeito, tá? Então, era esperado que o país erradicasse a febre amarela rapidamente. Então, aqui eu tenho um verbo de ligação e esse verbo está na terceira pessoa. Normalmente é verbo de ligação ou intransitivo. E eu tenho um predicativo do sujeito. Está faltando o sujeito. Então, quem desempenha a função do sujeito é a oração subordinada substantiva aqui. A objetiva direta. A objetiva direta, óbvio que ela vai complementar o sentido de um verbo transitivo direto, tá? Então, ó, a população espera que o governo tome providências eficazes contra o surto de febre amarela. Quem espera, espera alguma coisa. Espera o quê? Que o governo tome providências e, então, essa oração toda está desempenhando a função de objeto direto, então era uma oração subordinada substantiva objetiva direta. A indireta segue o mesmo padrão da direta, com a diferença de que ela vai ter uma preposição, porque ela complementa um verbo transitivo indireto. Então, olha só, pesquisadores e médicos desconfiam. Quem desconfia, desconfia de alguma coisa. Então, eles desconfiam de quê? De que o vírus da febre amarela tenha sofrido mutação genética inédita no país. Então, toda essa oração tem a função de objeto indireto, oração subordinada substantiva objetiva e indireta, tá? A predicativa, a verdade é, observa a subjetiva, ó. A subjetiva eu tenho aqui um verbo de ligação ou um verbo intransitivo, em terceira pessoa, e nesse caso eu tenho um verbo de ligação e um predicativo do sujeito, então tá faltando o sujeito. A predicativa é o contrário. Eu tenho verbo de ligação aqui, pode ser... na verdade, ela vai ter verbo de ligação só, tá? Não pode ser outro, não. Em alguns casos, até pode ser um intransitivo, tá? Mas, normalmente, é verbo de ligação. E eu tenho o sujeito. Então, está faltando o predicativo do sujeito. Então, qual é a verdade? Que a população está preocupada com o surto de febre amarela, porque essa oração inteira dá uma característica sobre a verdade, tá? Então, oração subordinada substantiva, predicativa. A apositiva, ela vem normalmente depois de 2 pontos e ela vai explicar alguma coisa sobre um termo anterior a ela. Então, ó, contra o surto de febre amarela, há uma saída momentaneamente. As pessoas eliminarem os focos de infestação do mosquito transmissor. Então, o que que é as pessoas eliminarem esse foco de infestação? É a saída que tem. Então, ela está explicando qual é a saída. Ah, professora, mas não tem a conjunção aqui. A positiva normalmente não tem. Pode aparecer? Lógico, mas normalmente ela não vai ter. Eu vou identificá-la como? Pelos 2 pontos e por ela estar explicando alguma coisa sobre um termo anterior a ela. E por final, eu tenho a completiva nominal, que ela é parecida com a objetiva indireta. Veja, a objetiva indireta tem preposição antes da conjunção. A completiva nominal também. A diferença das duas é que a objetiva indireta, ela vai complementar um verbo transitivo direto, indireto. Oh, meu Deus. Ela vai complementar um verbo transitivo indireto. E a completiva nominal vai complementar um nome, um substantivo, né? Então, quem tem esperança de alguma coisa. Então, ó, médicos e cidadãos em geral manifestam a esperança de que o Estado vacine toda a população contra a febre amarela. Então, isso tudo aqui está complementando uma informação sobre esperança. E isso tudo aqui está complementando uma informação sobre o verbo transitivo indireto desconfiar, ok? Então, essas são as subordinadas substantivas, é uma revisão do ano passado. Agora, a gente vai para as adjetivas. As adjetivas, elas têm só 2 classificações, explicativa e restritiva, tá? Então, olha só. A diferença visual das duas é que as orações subordinadas adjetivas explicativas, elas vêm entre vírgulas.
E a restritiva não tem vírgula. Que a explicativa, ela vai explicar alguma coisa sobre o geral e a restritiva sobre o específico. Então, olha aqui o exemplo. Os motoristas paulistanos que cometem infrações de trânsito são punidos pelo Estado. Então, aqui, todos os motoristas paulistanos cometem infração de trânsito, não tem exceção nenhuma, todo mundo comete. Embaixo, os motoristas paulistanos que cometem infração de trânsito serão punidos. Então, aqui diz que somente os motoristas que cometem a infração serão punidos. No de cima, todos os motoristas serão punidos porque todos cometem. E embaixo, só os que cometem. Então, nem todos cometem. Então, é isso, a aula de hoje. Façam os exercícios que eu coloquei lá no Maestro, os exercícios da apostila, e dúvidas na nossa próxima aula. Um beijo, bom trabalho, até a próxima.